Olá, aqui é o Robert, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana da Lapa, aqui em São Paulo. Este é mais um devocional da série Fé, Esperança e Amor. E hoje quero meditar com você no texto que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, os versículos 6 e 7. O texto diz: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Gosto muito de assistir, quando posso, os programas de reforma no Home Health. Me impressiono quando eles pegam uma casa abandonada, impossível de enxergar algo além de desprezo, mas eles pegam a casa e em poucos meses transformam em algo surpreendente, de tirar o fôlego. Você sabia que eu e você somos comparados com uma casa espiritual? Aquela casa que antes de Cristo estava abandonada, vazia, feia, até condenada pela defesa civil. Mas pela obra de salvação, passamos por uma transformação. Mais do que surpreendente. Agora, essa casa espiritual se torna deslumbrante. No entanto, como toda casa, se não houver cuidado, com o tempo ela poderá perder todo o brilho. O texto que nós lemos nos chama atenção a isso. Nós estamos em Cristo. E de que maneira nós estamos em Cristo? Nós estamos em Cristo radicado e edificado. Olha que interessante. Esse verbo radicado no grego tem um significado de lançar raízes, mas também traz o sentido de alicerce de um edifício. Ou seja, o crente, agora em Cristo, ele está com o seu alicerce fundamentado no Senhor, naquele que realizou a obra de salvação. E estando radicado, estando então com o alicerce preparado, ele está pronto para receber uma grande construção. E a palavra edificado traz essa ideia, a ideia de levantar paredes. Mas nós precisamos entender que nós somos lançados no Senhor e somos edificados também por Ele. Essa edificação vem através da palavra da verdade. A Escritura nos revela o que precisamos ser, o que precisamos fazer para viver glorificando a Deus. Então nós somos lançados em Cristo e agora em Cristo, através da sua própria palavra, somos edificados. Uma casa espiritual. E Efésios vai nos dizer que essa casa espiritual é para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, o Espírito Santo que habita nessa casa espiritual, ele vai aplicando a palavra de Deus e vai nos instruindo por meio dessa palavra. Sendo assim, nós precisamos também entender que essa casa espiritual ela não estará pronta, completamente pronta. Uma casa que não precise mais de reforma. Não, não, não. Essa casa ela vai precisar continuamente ser edificada. O verbo edificar está justamente nessa construção do presente contínuo, ou seja, é algo que precisa continuamente ser trabalhado. E o texto vai também nos trazer aqui dois verbos interessantes: confirmados e instruídos na fé. A palavra instruído sugere que a vida cristã é uma escola. E a palavra confirmado dá a ideia de firmar e fortalecer. Ou seja, o cristão deve buscar o conhecimento para ter força necessária para resistir o quê? Resistir o assédio do mundo, da carne, do diabo e desses ventos de doutrinas que têm surgido. E é isso que Paulo está combatendo aqui. Ele está justamente falando para os crentes de Colossos das vãs filosofias que estavam surgindo no meio deles e que muitos deles estavam dando ouvido, esquecendo que estavam alicerçados e sendo edificados na palavra de Deus. Então, continuamente o crente precisa crescer, desenvolver a fé cristã, para que ele seja continuamente confirmado diante dessa instrução para enfrentar as dificuldades do mundo. E nós somos atacados por todos os lados. E nós precisamos então ter uma boa base, um bom fundamento, sermos bem edificados e bem instruídos. E nós só conseguiremos isso através da fé. O texto diz instruídos na fé. Esse é o dom que Deus deu a nós para enxergarmos além das letras reveladas e escritas aqui na sua palavra.
E agora, por final, ele diz, para então crescer em ações de graça. No grego, crescer em ações de graça dá a ideia de ser mais do que suficiente. O que Paulo está recomendando ao povo é para que sejam agradecidos abundantemente a Deus, reconhecendo os frutos que já tinham sido concretizados entre eles, se mostrando completamente gratos. Querido, quando nós estamos na palavra e vivendo na palavra com o objetivo de glorificar a Deus, não tem como nós não crescermos e desenvolvermos uma gratidão no coração. Pois o que alegra a nossa vida é saber que estamos fazendo a vontade de Deus. É como a casa. Quando eu vejo que ela está pronta, eu entro nela e fico contente, alegre, radiante. Quero convidar pessoas para entrar, para poder ver a casa, para poder desfrutar desse ambiente que Deus me possibilitou ter. Sabe, uma coisa importante que nós precisamos compreender é que aquele que tem um coração agradecido, ele terá menos tendência de desviar-se, porque a alegria que reside em sua casa espiritual o tornará forte para ser contrário às falsas doutrinas. As falsas doutrinas que estão rodeando a nossa vida. Uma vida de ações de graças é uma vida espiritual sadia. Meu querido irmão, minha querida irmã, essa é a nossa vida cristã. Por isso nós precisamos buscar, já fundamentados no Senhor, sermos edificados continuamente através da sua palavra, para lutarmos contra as artimanhas do inimigo, para que a nossa casa espiritual possa estar sempre bela diante do nosso Senhor, sem rachadura, mas quando houver rachadura, trazer a palavra de Deus para preencher essas rachaduras, os mofos, trazer a palavra para pintar os riscos, para trazer a palavra para tirá-los, para que essa casa esteja sempre reformada diante do nosso Deus. O lema da reforma é a igreja reformada sempre reformando. Nós precisamos sempre dessa reforma no nosso coração, na nossa alma. E isso acontecerá cada vez que eu buscar essa palavra de edificação para a honra, louvor e glória de Deus. Um grande abraço a você e toda a sua família.